Fala galera, estamos na reta final de The Handmaid's Tale e vamos começar a teorizar sobre qual o destino, qual o futuro, o que vai acontecer com alguns personagens. Ainda mais depois daquele final simplesmente explosivo, simplesmente também polarizador, simplesmente que dividiu também a opinião de muitos e muitos fãs com o que aconteceu no final do episódio 9. Galera, para poder falar abertamente, obviamente que colocarei alguns spoilers, ou seja, quem não assistiu o episódio 9 ainda e conseguiu escapar também da questão dos spoilers, o aviso tá dado, tá? Então, assim, aquele final explosivo ali com o fato de ter tido a morte do comandante Lawrence, do Nick e também do comandante Wharton, tá? Que é importante também falar sobre ele, porque ele teve sim uma grandíssima importância nessa última temporada até esse momento. E acredito que vai ainda reverberar a sua participação por causa da Rose. A gente fica muito em aberto, assim, o que vai acontecer com a personagem que dividiu muito, né, digamos assim, da história da Handmaid's Tale e o protagonismo de The Handmaid's Tale também, que é a Serena ao lado da June. E a questão da Serena, é importante trazer uma questão sobre o livro original de The Handmaid's Tale. O final da Serena em The Handmaid's Tale, ele é um final que é bastante aberto, tá? Ele não é um final conclusivo. E isso é um ponto bastante importante por causa da questão da gente pegar aquilo que eu venho falando há muito tempo já. A gente tem um material base. Dentro do material base, quando está acontecendo, né, uma adaptação para alguma outra mídia, esse material base ele vai, obviamente, ter alterações. E a gente acabou de ver uma gigantesca alteração do material base agora em relação à continuidade da série, que é a morte do Nick. O Nick ele continua vivo por todo o livro, né, de The Handmaid's Tale, inclusive em Os Testamentos. E isso, obviamente, teve encerrada ali a sua participação na série. E a Serena? Em relação ao material base, em relação ao livro da Handmaid's Tale, a Serena, ela simplesmente não tem um final que é conclusivo, tá? Como eu tinha falado antes. Simplesmente fica algo em aberto porque ela não é mais mencionada nos eventos finais ali. Ou seja, tem sim, como a gente viu na série, a morte do Fred Waterfield, só que a Serena, ela fica sem esse destino claro. Fica aberto, fica realmente ele colocado para o leitor realmente entender ou imaginar qual seria esse destino da Serena e tudo mais. E aí a gente entra nessa questão do que está acontecendo na série e também da importância que a Serena tem dentro da série de The Handmaid's Tale. É algo que, como eu falei antes no início desse vídeo, ela chega muito a estar num paralelo de protagonismo com a June, porque muito da relação dessas duas personagens, de tudo que elas viveram, desses confrontos que elas tiveram, e inclusive, como a Serena propriamente fala, né? No episódio passado, quando ela tá lá parada, junto com o comandante Lawrence e tudo mais, pouco antes de ter o momento que seria essa execução da June ali em praça pública, ela não estaria ali se não fosse da June. A gente volta aos eventos lá do primeiro episódio, agora dessa temporada, tudo que estava acontecendo no trem. E dela volta na questão do Noah ainda, que também é outro fator muito importante que a gente volta na temporada passada. Essas questões todas trazem para a Serena assim, uma importância completamente diferente do que teve em relação ao material base, em relação ao livro. Eu sei que a maioria dos fãs não quer que se complete o que está sendo trabalhado, principalmente desde que essa temporada começou. A questão da redenção da Serena. E eu trouxe já alguns outros vídeos aqui comentando sobre isso. Só que agora, como a gente está chegando nessa parte final, né, simplesmente no series finale, a gente tem mais elementos ainda para começar a, cara, teorizar com uma linha mais clara do que pode vir pela frente, assim. E em questão da Serena, esse arco todo de redenção dela, gente, é algo claro que a série está trabalhando. Ela realmente está tendo um caminho para que aconteça algum tipo de redenção para ela, principalmente para que ela não seja punida por tudo o que ela fez. E essa punição a gente pode trabalhar de duas maneiras, tá? A punição clara, óbvia, que é essa consequência, sua morte. E uma segunda punição que é tudo o que ela está carregando em relação à culpa. E tudo que ela está carregando, né, a maneira como ela queria que realmente Gilead se transformasse no momento que Gilead ganhou vida, e o que aconteceu com Gilead, e principalmente o que aconteceu com ela em Gilead.
tudo que ela perdeu com a transformação de Gilead também, e por isso também que tem aqueles flashbacks tão importantes, inclusive com a Serena e seu pai novamente acontecendo, que é justamente quase naquele momento onde tudo começou a mudar dentro do país. Tudo isso, galera, traz também para que essa culpa seja talvez essa grande punição que a Serena tenha, que não tenha algo definidor. A morte da Serena aconteceu na série, tá? Nesse momento, com a Serena também sendo responsável por entregar para o Mayday, entregar realmente o que os comandantes iriam fazer, e principalmente onde todos ali, né, os principais estariam, os principais ainda sobreviventes estariam, e conseguir, através dela, né, que Mayday criasse realmente a oportunidade perfeita para que tivesse a questão toda da bomba e aquilo que a gente viu no final do episódio 9, ela tem um fator diferente também. E acho que a Juni, no momento que ela tá com o Tuelo, e ela fala, não se preocupa com a Serena, porque a Serena agora está do nosso lado. É a série muito desenhando esse caminho de redenção para acontecer. E talvez tenha um outro momento, tá? Que essa temporada ainda ela não chegou realmente a se aprofundar. Que é a questão da Hannah. A Hannah, ela, obviamente, que é o objeto principal de busca, o desejo completo da Juni e do Luke. Mas, obviamente, como a gente vê a Juni contadora de história, é sobre a Juni em conseguir se reencontrar e resgatar a sua filha. Tudo mais. Nessa temporada, a gente não teve realmente a Hannah próxima, né, da história que está sendo contada. Ela sempre está nesse objeto distante. Ela é o fator que precisa ser encontrado. O Nick talvez seria a resposta mais clara de conseguir chegar aonde está a Hannah. Sem o Nick mais na história, e sem o Lawrence também na história, sem propriamente até o Orton nessa história toda ali, né, através da Serena toda, a Serena, ela é esse caminho, digamos assim, o mais prático dentro dessas possibilidades que a Juni tem de conseguir descobrir onde realmente está a Hannah. Ainda mais com a morte agora dos comandantes, a resposta de Gilead, ela vai acontecer. Isso vai ser tema de um próximo vídeo também para a gente poder comentar e teorizar muito sobre quem também vai assumir esse antagonismo, quem que realmente vai aparecer na série representando esse antagonismo de Gilead, porque as principais figuras que a gente tinha na série, elas acabaram de morrer. Se a gente não tem as principais figuras, alguém tem que realmente assumir, alguém que está sendo já colocado na série, mas apenas colocado em diálogo, apenas citado, não realmente mostrado com essa força de ser um protagonista, né, nesse lado de vilão. Mas isso é até para outro vídeo. E nesse momento, a Serena ela pode ser esse caminho, a melhor oportunidade da Juni realmente tentar descobrir onde está a Hannah. Eu não vejo, com o que foi apresentado até esse momento na temporada, que a Serena tenha realmente a sua morte acontecendo. Eu acho que a série, inclusive, tem já as falas, né, dos showrunners de The Handmaid's Tale falando muito sobre a morte do Lars e do Nick. E eles defendendo bastante a morte dos dois e sabendo também que... Eles falam, inclusive, né, que essas mortes já estavam definidas antes mesmo dos roteiros começarem a ser escritos. Na ideia da última temporada, isso já estava colocado. Principalmente na questão do Nick também. E eles falam que também sabiam que isso iria polarizar, né, as opiniões dos fãs por causa desse carinho que existe em relação ao personagem e, obviamente, sua relação toda com a Juni. Pela criação que tá nessa última temporada, o caminho da redenção da Serena, ele não vai ser um caminho de felicidade plena, mas é um caminho que acaba sim afastando ela dessa morte potencial para acontecer nesse último episódio. Eu acredito que o último episódio ele vai ter também assim mais eventos que vão nos surpreender, tá? A morte do Nick não era algo que estava sendo teorizado, ou, por mim pelo menos, não teorizado dessa forma. Para mim, entre Nick e Luke, um dos dois sim iria acabar tendo essa consequência aqui, porque precisava também ter, né, esse descarrego todo de carga emocional acontecendo para Juni e obviamente para nós espectadores. Mas não dessa forma como foi. Foi muito surpreendente a forma como foi. Né? Principalmente como vai se montando toda aquela sequência final dentro do avião ali. Mas não vai ficar por aí. Mas ao mesmo tempo, por mais que eu ache que vai ter, né, novas mortes acontecendo, para mim a Moira é uma grande possibilidade também de acabar tendo essa consequência fatal. Não vejo a Janine, para mim a Janine é uma outra questão de simbolizar muito ali a questão
de ter uma possibilidade de... Sabe aquela representação de final feliz, de reencontro dela com a filha? Algo que com a Juni e com a Hana não vai acontecer por causa da história que vem a seguir. Dentro disso, são esses personagens, são os mais próximos. A Serena não tá colocada para mim nesse meio. Ela não tá realmente como uma possibilidade de morte. E se acontecer essa morte, tem que ser uma morte com um grande peso. Também por causa da ligação que hoje Serena e Juni têm, que é uma ligação que foi se transformando com o decorrer do tempo. E é uma ligação também que precisa trazer algum tipo de resultado dentro da série. Não pode ser uma morte como a vingança da Juni contra Serena, porque acho que esse momento, simplesmente, ele já passou na série. Ele não está nesse momento, nesse estágio. Esse estágio de vingança da Juni para cima da Serena, ele já passou. Então, teria que ter uma morte com uma caracterização diferente. Tem que ser mostrado diferente essa morte da Serena. E pode sim ser realmente essa morte dentro de um sacrifício para ajudar a Juni com tal possibilidade e tudo mais. E a Juni acabar também ficando ali com o Noah. Mas, vou repetir, meu chute hoje mais próximo é que não se tenha a morte da Serena. Que tenha realmente um arco de redenção, não da forma onde ela tem essa felicidade plena, com toda a utopia que era representada também, da figura dela colocada em Nova Belém e tudo mais. Mas que essa redenção seja para ela viver também com essa culpa. Mas, galera, quero muito saber a opinião de vocês. Eu sei que esse assunto é bastante delicado, bastante complicado, porque ele divide muito a opinião dos fãs, e que a maioria não quer redenção de jeito nenhum para essa mulher chamada, agora, Serena Morton, né? Porque ela casou novamente. Então, Serena Morton. Galera, coloquem nos comentários o que vocês acham que vai acontecer nesse último episódio da Handmaid's Tale. Lembrando que tem vídeo todo dia saindo aqui sobre essa parte final que a gente está vivendo dessa série. E não esqueça também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.